É muito bom estar nesse lugar, porque aqui o Senhor está. Aqui sentimos a presença do Senhor, sentimos a presença do Teu Santo Espírito. E nós estamos muito felizes porque você chegou. Queremos também agradecer a você que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E que você louve ao Senhor nesta noite e engrandeça o seu precioso nome. Nós estamos aqui reunidos para adorar o Criador, o mantenedor, aquele que sustém e mantém toda a criação. Que o Senhor seja louvado nesta noite. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 5, diz: que Deus nos conceda perseverança e encorajamento, e deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com uma mesma convicção e uma só voz glorifiquemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero convidar você a unir-se conosco nesta noite e em uma só voz elevarmos ao céu o nosso cântico de adoração ao Senhor. Vamos juntos cantar que Ele é digno de glória. Digno és de glória e louvores, te adoramos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno és de glória. Louvado seja o Senhor. Que Ele aceite a nossa adoração e o nosso louvor nesta noite. E nós queremos juntos mais uma vez cantar: não mais eu, mas que o Senhor viva em mim e tome conta da minha vida. Vamos juntos mais uma vez unir as nossas vozes. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto
Muito obrigado a você também que nos acompanha pelas mídias sociais. Você que não é membro desta igreja, mas que tem acompanhado todos os cultos e tem adorado ao Senhor todos os dias que nós estamos aqui. Que a bênção de Deus também alcance você e a sua família. Muito obrigado, que Deus te abençoe nesta noite. Existem várias formas de adorarmos a Deus. E dentre elas, nós adoramos ao Senhor também através de ofertas. Nós separamos ofertas para trazer ao altar do Senhor. Nesse momento, é um momento bem solene, bem agradável e aceitável ao Senhor, em que nós entregaremos a Deus a nossa oferta, aquilo que separamos de coração, para exaltar o seu nome e agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. É um reconhecimento de que Ele é dono de tudo. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor e a Ele tudo pertence. Então quero convidar você a, nesse momento, adorar a Deus através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Então vamos juntos adorar a Deus. Vamos cantar, aproveitando esse momento, e dizer que o Senhor, Jesus, Tu és a minha vida. Vamos juntos enquanto nós adoramos ao Senhor através das ofertas também. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Quero convidar você para, neste momento,
invocar conosco a presença de Deus, de maneira que este, pelo seu Santo Espírito, invada o nosso coração, que Ele penetre no fundo do nosso ser, que Ele ocupe o seu lugar, aquele lugar especial que temos em nosso coração. E eu quero convidar você, nesse momento, para a gente cantar Nasce em Mim. Nós teremos um momento de oração, e eleve ao céu, através desse cântico, os seus pensamentos, de maneira que você fique em sintonia com o Senhor. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Quando a dedicação do templo, o livro do 2 Crônicas, capítulo 6, diz que Salomão fez uma pergunta bem interessante. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, e ele tem a resposta para isso. Ele diz assim: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas no mesmo capítulo lá adiante, depois de chegar à conclusão que Deus não está contido a essas paredes, ele diz assim, ele faz um pedido, e o pedido é o seguinte: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Nós sabemos que Deus não pode ser contido pelas paredes deste templo da Rua de Lagarto, mas nós sabemos que Deus nos ouve as nossas orações, ouve as nossas petições e também como ouviu o nosso louvor. E nós queremos convidá-los neste momento, a você que está aqui no templo, a você que está em casa, nos prestando culto a Deus junto conosco, a ficar de pé, para que juntos oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te damos graças, louvamos o teu nome e te damos, ó Deus, e rendemos a ti louvores, porque o Senhor está conosco e o Senhor está participando conosco deste culto. Nós estamos louvando o teu nome neste momento. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós, pela proteção que nos deu durante estes dias. Mas, ó Pai, nós queremos apresentar aqui, neste momento, os nossos pedidos, aqueles pedidos que estão no fundo do nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos nesta casa de oração. Mas também, Senhor, abençoe os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Queremos te pedir que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de paz, que o Senhor cuide das nossas questões pessoais, dos nossos problemas familiares, dos nossos problemas de saúde. Nós queremos entregá-los todos em tuas mãos, na certeza que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E pedimos também, Senhor, que neste momento em que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor derrame sobre o nosso pastor uma unção dobrada do teu Santo Espírito, para que quando sairmos desta casa de oração, tenhamos a convicção de que ouvimos o Senhor falar a nós e que também tivemos um encontro muito pessoal com Jesus Cristo. Ó Deus, aceite este culto como louvor, adoração ao teu nome. Nós oramos por Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nasce em mim.
Vamos pedir, permaneça, continue em pé. Nós queremos cantar agora a Deus, fazer mais uma súplica ao Senhor, para que Deus derrame o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, de modo que esse poder transforme o nosso coração. Que a gente peça a Deus um coração igual ao dele. Vamos cantar juntos, coração igual ao teu. Vamos clamar ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não
Obrigado, Marta, pela linda mensagem. É uma alegria imensa estarmos juntos hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Abram as Bíblias de vocês no livro de São João, no capítulo 17. São João, capítulo 17. Eu aproveito para cumprimentar os irmãos e amigos que nos acompanham pela internet e quero pedir a Deus que a palavra dele seja poderosa no coração de todos nós nessa noite. Uma vez que já abrimos a Bíblia, feche seus olhos e vamos pedir que o Senhor abra o nosso coração nesse momento para ouvir a sua palavra. Deus que habita nos céus, que o Teu Espírito nos possua nesse momento, que o Teu poder nos habilite, que a unção do alto venha a capacitar a nossa mente e o nosso coração, não apenas para ouvir, mas para entender e, acima de tudo, para praticar os ensinamentos que aprenderemos hoje. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Na década de 90, eu fui estudar teologia, mais precisamente em 96, e eu tinha um amigo alagoano que ele sempre dizia para mim, assiste o Alto da Compadecida. E eu dizia, o que é o Alto da Compadecida? Ele dizia, é o filme mais engraçado que existe nesse mundo. Até que um dia eu resolvi assistir o Alto da Compadecida, e tem algumas coisas que eu ainda não entendi até hoje. Mas, de fato, é uma obra extraordinária de um autor brasileiro, Ariano Suassuna, que escreveu o livro que inspirou aquele filme lá. Mas uma coisa curiosa que eu quero aproveitar para colocar na mensagem de hoje é que tem um personagem ali chamado Chicó. E de vez em quando ele conta umas histórias. E quando alguém pergunta para ele, o que ele responde? Não sei. Só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Às vezes na igreja eu me preocupo com algumas situações com as quais a gente vai se acostumando e quando a gente pergunta, é bem capaz da gente responder da mesma forma e dizer, não sei, só sei que foi assim. Desde sempre fazemos assim. Eu já cheguei lá e já fazia assim. E tem uns outros que dizem assim, não, aqui é assim, aqui é dessa forma. Tudo bem que cada lugar, cada igreja, cada grupo tem a sua cultura local. Mas existem na Bíblia algumas perguntas simples, ou então algumas perguntas que nós fazemos para a Bíblia, que elas precisam de respostas objetivas. E uma das perguntas, muito simples, muito comum, que talvez vocês pratiquem e devem praticar, mas que talvez a gente nunca parou para perguntar por quê, é essa aí. Por que devo pregar? Por que devo pregar o Evangelho? Pergunta simples. Mas eu quero apresentar uma resposta bíblica. Uma resposta fundamentada no texto. Para que, ao vocês saberem por que estão pregando, vocês saibam quão fundamentados na palavra de Deus vocês estão para essa obra. Que a gente vem aqui na frente e fala, e clama, e pede, e motiva, e queremos envolver a igreja. E eu quero pregar nessa direção, porque, por incrível que pareça, a igreja é um organismo bem grande. Mas dentro da igreja, nem o princípio de Pareto se aplica quando se trata de pregação do Evangelho. O princípio de Pareto é aquele princípio de 80-20, onde se diz que 80% dos resultados é dado por 20% das pessoas envolvidas. Se eu tenho dentro de uma igreja dessa, aproximadamente uns 500 membros, 400 ou 500 ou até mais, a pergunta é, quantos pregam o Evangelho? E se não pregam, por que não pregam? E se devem pregar, qual é a razão que os deve levar a pregar, ou que me leva a continuar pregando? Por que eu prego? Essa é a pergunta. E a resposta está em São João, capítulo 17, versículos 17 e 18, que a palavra de Deus diz da seguinte forma: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu
os enviei ao mundo. Santifica-os na verdade. O verso 17, a tua palavra é a verdade. E o verso 18, que eu já li, mas eu vou ler de novo, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando nós lemos esse texto, aparentemente nós não temos nenhuma resposta clara sobre por que eu prego, ou por que devemos pregar o Evangelho. Mas nós precisamos, ao olhar para o texto, perceber de forma bem clara, de forma bem nítida, duas expressões que elas são cruciais. A primeira expressão é: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui no Evangelho de São João, que é um evangelho extremamente apologético, existem dois verbos no grego para enviar, que é o verbo pempo e o verbo apostelen. Sempre que fala sobre o envio de Jesus, o autor do evangelho está falando sobre o verbo pempo, ou seja, Deus enviou a Jesus. E sempre que Jesus fala sobre o envio da igreja, o verbo é apostelen, de onde vem a palavra apóstolo, que significa enviado. Enviado. Agora, de maneira bem simples e nítida no texto, Jesus está fazendo uma comparação entre ele e a igreja. E essa comparação tem como ponto de referência o Pai. É como se Jesus estivesse com a igreja aqui de lado e ele estivesse olhando para o Pai aqui do outro lado, e ele agora olha para a sua igreja, como eu estou olhando para vocês, e ele diz assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é comparação. E essa comparação torna a obra da igreja semelhante à de Jesus, e a obra de Jesus semelhante à da igreja. E quando nós lemos na Bíblia, nós já percebemos de maneira bem clássica que o Senhor Jesus, ele se estende na pessoa da sua igreja. Por exemplo, capítulo 9 de São João, ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Lá em Efésios, Paulo diz assim sobre a igreja: Cristo é a cabeça, e a igreja é o quê? O corpo. O corpo nada mais é do que a extensão da cabeça. Agora, quando Jesus está falando sobre o contexto missiológico, e quando ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, nós precisamos compreender algumas coisas sobre a missão, e a primeira delas é: Jesus Cristo não veio ao mundo a passeio. Jesus não veio ao mundo passear. Ele não veio fazer turismo na terra. Pelo contrário. Quando nós olhamos e pensamos na grandeza de Jesus, na sua transcendência, no seu poder, na grandeza da sua onipotência, Ellen White se refere a Jesus como príncipe do céu, como comandante dos exércitos celestiais. A palavra de Deus diz em João 1:3 que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando eu penso nessa expressão e na grandeza do Senhor, na grandeza do universo, que algumas pessoas por aí já falam da teoria dos multiversos ou pluriversos, os universos paralelos. Então, quando nós pensamos nesse emaranhado de estrelas, e quando nós imaginamos de um ponto de vista cosmológico, quando no céu há mais estrelas aí, acima e abaixo, do que todos os grãos de areia das praias e desertos do nosso planeta, quando nós imaginamos nessa dimensão, nessa grandeza, quando eu lembro dos lençóis maranhenses, 155 mil hectares só de areia, e você pega um punhado de areia, se nós tivéssemos pelo menos em centavos na nossa conta bancária, a quantidade de grãos de areia que a gente consegue pegar numa mão, já seria muito dinheiro. Aí imaginem, Jesus Cristo criou todo o universo, que os cientistas dizem que tem pelo menos aí umas 200 a 400 bilhões de galáxias, e cada galáxia com milhões, milhões e milhões e milhões de estrelas. Jesus criou tudo isso. Aí eu me pergunto, Jesus vem fazer turismo na Terra?
O que vocês acham? Seria uma péssima escolha. Ele não veio fazer turismo. Jesus não veio ao mundo a passeio. Ele veio para cumprir uma missão. Por isso agora ele então conversando com os discípulos, nessa oração sacerdotal, ele está dizendo o seguinte: como o Pai me enviou, eu estou sendo enviado. Eu vim para uma missão. Eu vim para cumprir um propósito. Eu tenho um plano de vida. Do amanhecer até o entardecer, eu sei o que fazer. Eu sei qual é o meu foco, eu sei qual é o meu propósito. Então, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, queridos, que missão é essa? Que missão é essa? E aqui no versículo 18 e 19 ele diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A missão de Jesus está relacionada com a palavra santificação. Mas essa palavra, que aparentemente é tão simples de entender, e de fato não existe nada de difícil na compreensão dela, mas nós precisamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento e a nossa percepção no contexto da missão, no contexto missiológico. E aqui no capítulo 10 de São João, volte um pouquinho, abra sua Bíblia no capítulo 10, para nós entendermos um pouquinho o significado de se consagrar para a missão. Santificação para a missão. A palavra de Deus então diz da seguinte forma, capítulo 10, verso 22. Acharam? Abra sua Bíblia aí, por favor. Encontraram todos? Se você achou, vamos ler então o verso 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E aí Jesus então prossegue num diálogo com os judeus. E nós chegamos então no versículo 36, onde ele diz assim: então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis, tu blasfemas. Percebam que aqui aparece mais uma vez a palavra santificou, que no grego é a palavra hagiazo, santificar, consagrar. Agora, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender. No capítulo 10, está sendo celebrada a festa da dedicação, ou a festa chamada Hanukkah. Qual é a razão de ser dessa festa? No ano 167 aproximadamente, um rei Seleucida, um rei grego da dinastia dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio IV, ele invadiu a Judéia. Ele era grego. E quando ele invadiu a Judéia, a primeira coisa que ele fez foi profanar o templo de Jerusalém. Lá no lugar do altar dos holocaustos, ele derrubou o altar, colocou uma estátua de Zeus, colocou o símbolo grego lá em cima no templo, ele entrou no santuário, ele sacrificou porcos dentro do templo, ele execrou o santuário. Naquela ocasião, então, Judas Macabeus, com sua família, começaram a batalhar contra Antíoco Epifânio. E eles venceram a Antíoco Epifânio, e eles fizeram uma tremenda guerra, e no zelo de purificar a casa de Deus, eles consagraram aquele templo numa festa no mês de dezembro. Mês de dezembro. Agora, essa festa da dedicação, todo ano, a leitura principal nessa festa era do livro de Números, no capítulo 11. A festa da dedicação, ela não está dentro do contexto das festas que foram deixadas por Moisés para os judeus. Mas há 3 momentos na Bíblia, quando existe antes desta celebração, uma consagração do santuário. Em Êxodo 40, o santuário é consagrado. E na consagração do santuário, há a presença visível de Deus no meio do santuário. Deus confirma aquele lugar como a sua casa, como lugar da sua habitação, como lugar da sua revelação, através da sua glória manifestada naquele momento. No capítulo 6 a 8 de 1 Reis, mais uma vez agora o templo é consagrado. Não agora como tabernáculo, mas o templo construído por Salomão, uma estrutura de pedra e de ouro e de madeira.
Mais uma vez, Deus confirma que aquele templo é o lugar da sua habitação, o lugar da sua revelação, o lugar da manifestação do plano da redenção. Os judeus então vão para o exílio, e depois que eles voltam do exílio, Zorobabel constrói um novo templo, e aquele templo também é celebrado. E é nesse contexto que Ageu diz que a glória da segunda casa seria muito maior do que a glória da primeira casa. E Deus então também confirma que o templo é o lugar da sua sagrada habitação. Agora então, finalmente, chega Jesus. E ele vai, como um bom judeu, participar de todas as festas que eram celebradas. No Evangelho de João existe uma coisa muito interessante. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 96. No ano 96 não havia mais templo. Nessa ocasião, os fariseus, eles resolveram então que, já que não tinham mais templo, a identidade dos fariseus e a identidade dos judeus, ela foi definida ou redefinida através do estudo da Torá. E os cristãos? Como ficaria então agora a igreja? É nesse contexto que João escreve. E para que a igreja não ficasse à deriva, tudo aquilo que era importante para os judeus, agora João pega na sua teologia e ele reescreve, ou ele escreve ressignificando os eventos, e aqui no Evangelho de João ele apresenta Jesus como substituição de todas as instituições judaicas, inclusive o templo e as suas festas. E em cada uma das festas dos judeus, Jesus aparece lá no templo. E em cada aparição ele faz um discurso. E em cada um desses discursos ele praticamente substitui o que está acontecendo, mostrando que ele é o verdadeiro cumprimento. E é isso que acontece no capítulo 10. Então aqui no capítulo 10, Jesus está lá no meio da festa da dedicação, está todo mundo celebrando as luzes com suas lâmpadas acesas, porque havia um acender de luzes na festa da dedicação, porque eles consideravam que o templo era a luz do mundo. Agora Jesus então se levanta no dia da festa da consagração do templo, ou da dedicação do templo, para o qual a palavra hagiazo era aplicada, e ele se levanta então agora no meio da multidão e diz assim: aquele a quem o Pai santificou. E ele está tirando a atenção do templo, e ele está agora como se estivesse mostrando para si mesmo e dizendo assim: eu sou aquele a quem o Pai santificou. Se o templo está sendo dedicado, eu quero mostrar que eu sou o verdadeiro templo dedicado para o Pai. Aí vem uma pergunta: qual era a função do templo? Ser lugar de habitação, ser lugar de revelação e ser lugar da demonstração do plano da redenção para todos aqueles que iam lá. Agora, quando nós voltamos para João 17, vamos entender claramente, à luz do que nós lemos, o que Jesus quer de fato dizer. E ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei. E a favor deles eu me consagro, eu me dedico, eu me santifico. Ok? Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, dedicados, consagrados e separados. Jesus só está confirmando com essas palavras o que ele já falou na frase anterior. Se a forma como ele foi enviado é a forma como a igreja é enviada, a forma como ele foi dedicado é a forma como a igreja é dedicada também. Para que Jesus foi dedicado? Ele é o novo templo. A função do templo era mostrar a glória de Deus como lugar de habitação. A função do templo era ser o lugar da revelação de Deus. A função do templo era demonstrar de maneira gráfica o plano da redenção. E agora então,
se Jesus compara a sua missão à missão da igreja, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. E a primeira pergunta é: quando o mundo olha para a igreja de Deus aqui na terra, ele olha cada um de nós como lugar da habitação de Deus? O apóstolo São Paulo confirma essa tipologia quando ele diz assim: olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Alguns de nós, de maneira equivocada, atribuímos esse texto para nós mesmos, dizendo, quando nós perguntamos o que é a igreja, e algumas pessoas, de forma equivocada, pelo uso desse texto, dizem assim: eu sou a igreja, porque eu sou o templo. Não, não. Igreja é uma coisa. A aplicação desse texto é outra, bem diferente. A aplicação do texto é que nós somos o templo para a habitação do Espírito de Deus. Mas ao ser a habitação do Espírito de Deus, isso não é um fim em si mesmo, porque quando o santuário era habitado por Deus, ali também Deus revelava a sua glória. Amém? Aí vem a segunda pergunta. Ao mundo olhar para a igreja de Deus hoje na terra, irmãos, nós somos a revelação de Deus? Como a igreja pode ser a revelação de Deus se existe mais intriga entre nós do que às vezes lá no mundo? Como nós podemos revelar o caráter de Deus se às vezes entre nós existem mais disputas do que lá no mundo? Como nós podemos revelar o caráter de Deus se muitos de nós às vezes vivemos uma vida dupla? Como nós revelamos o caráter de Deus para o mundo, irmãos? Se nós não priorizamos as coisas de Deus, nós vivemos uma vida meio lá, meio cá, um pé na igreja, outro no mundo. Somos o lugar da revelação de Deus? Essa é uma reflexão para nós meditarmos. E por fim, o santuário, irmãos, que Jesus cumpre em si, ele tinha a função de demonstrar para todos o plano da redenção. O santuário, desde o altar até no lugar santíssimo, tudo apontava para Jesus, e tudo em Jesus aponta para a salvação. Nós temos uma profunda teologia bíblica do santuário, nós temos uma profunda demonstração do plano da salvação. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês que é crucial e muito importante. Pregar o evangelho não é uma opção da igreja. Pregar o evangelho, irmãos, é uma obrigação. Por que é uma obrigação, pastor? Está sendo muito radical. Não. Não há radicalismo nisso. Não há radicalismo. O que eu estou dizendo é que não é opcional, é obrigação. Assim como o meu corpo responde aos comandos da cabeça, porque nós estamos intrinsecamente ligados, a igreja não pode ser igreja se não for cumpridora da missão. Está claro isso, sim ou não? Está claro, irmãos? Todos nós, irmãos, somos missionários. Amém? Todos nós somos missionários. Agora, não me venha com esse papo de dizer assim: pastor, eu não tenho cargo na igreja. Cargo não é missão. A missão é para todos nós. A igreja não tem cargo para todo mundo, mas a igreja tem ministério para todo mundo. Tudo na igreja deve convergir para a pregação do evangelho. Tudo. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser para pregar o evangelho. E quando nós olhamos então para a missão de Jesus, que deve ser estendida na igreja, nós precisamos olhar para o exemplo de vida de Jesus e perguntar o seguinte: quantos projetos Jesus Cristo fez para si mesmo e em torno do seu próprio umbigo? Agora vamos refletir sobre a realidade da igreja cristã da atualidade e observem como tudo que nós fazemos, na sua grande maioria, é para nós mesmos, é para consumo interno. JA, para nós. Semana de oração, para nós. Programa não sei do que, para nós. Programa de casal, para nós. Quando, na verdade, a natureza da igreja, ela deve ser o quê? De movimentação para fora, para alcançar aqueles que não conhecem o plano da redenção. E isso não é opcional. Essa é a natureza da igreja. A natureza da igreja é cumprir a missão de Deus.
Amém? Está claro isso? Eu gostaria de falar sobre 2 textos mais para completar a mensagem de hoje, mas não vai dar tempo. Então eu vou ficar com esse texto apenas. Mas eu quero dizer para todos vocês que essa é a natureza da pregação do Evangelho. Jesus comparou a sua missão à missão da igreja. A missão que ele recebeu do Pai, ele repassa para cada um de nós. Jesus Cristo nunca se desconectou de Deus. E agora ele cria uma ligação com a sua igreja. Tão forte e sólida como a ligação que ele tinha com o Pai. E eu quero dizer para cada um de vocês que isto é muito sério. Se eu quero de fato estar em conexão com Jesus, porque Jesus está em conexão com o Pai, eu preciso, irmãos, compreender que eu sou a extensão da obra de Jesus nesta terra. Por isso se cumpre cabalmente o que o Senhor falou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A obra de Jesus se estende através de nós. E eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês para terminar. Se a esperança do mundo é Jesus, a esperança de Jesus para este mundo é a sua igreja. Se a esperança do mundo é Jesus, a esperança de Jesus para este mundo é a sua igreja. Há uma historinha que os anjos receberam Jesus no céu. E quando Jesus chegou, foi aquela grande festa depois da sua ressurreição, como de fato a Bíblia apresenta no Salmo 24. E depois da alegria da recepção, os anjos então o cercaram e disseram: Senhor, como ficou a igreja lá na terra? Aí Jesus respondeu: ficou bem. Ficou bem. Mas, Senhor, eles parecem tão frágeis. É, de fato, são frágeis mesmo. Aí um dos anjos pergunta para Jesus: qual é o plano B? Aí Jesus disse: não tem plano B. Não tem plano B. Mas como assim? O Senhor vai deixar toda a obra na mão da igreja, uma igreja feita por homens tão simples, tão falíveis, tão incapazes, e não tem um plano B? E Jesus disse: não tem plano B. Não há plano B. Só existe um plano de Jesus para esse mundo. A pregação do Evangelho através de quem? Através de quem, irmãos? Da igreja. Não há plano B. Não há plano B. O plano de Deus para este mundo é que a missão que Deus deu para Jesus, que Jesus passou para a igreja, ela agora se cumpra pela nossa boca, pela nossa mão, pelos nossos pés e pelo nosso bolso, pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu quero terminar essa mensagem hoje perguntando para vocês: quantos de vocês, irmãos, querem de fato ser igreja de Jesus, cumprindo a missão de Jesus? Quantos querem? Eu quero orar por vocês. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um hino de missão, né? Danilo já está tocando. E o pessoal do louvor vai entrar e nós vamos cantar. E eu quero pedir que vocês coloquem seu coração, sua mente nesse hino, na letra dessa mensagem. E cantem com o coração, cantem com a alma. Porque, irmãos, a igreja não foi colocada no mundo para ser um clube social. Ela faz trabalho social. Mas a missão principal da igreja é pregar o Evangelho. Vamos cantar então? Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz.
Muito obrigado, bom Deus, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos faz refletir, que nos dá bases para nosso procedimento. Nós não pregamos o Evangelho porque seja uma diversão, e às vezes nem tão pouco, porque é natural para nós. Mas nós pregamos, Senhor, porque essa é a missão que o céu nos conferiu. E nós queremos te pedir, ó Deus, que nos ajude a compreender que o Senhor não nos chamou a nenhum de nós para estarmos paralisados na igreja, para estarmos estagnados. Mas o Senhor nos deu voz para falar, para testemunhar. E o Senhor salvou a nossa vida, nos redimiu, nos purificou dos pecados, para que nós pudéssemos contar para os outros o que o Senhor fez na nossa vida. Por isso eu te rogo, ó Deus, que abençoe cada irmão e cada irmã que me ouve, aqui no auditório e pelas redes sociais, para que nós possamos, tocados pelo Teu Espírito, compreender que a nossa natureza, a nossa missão, a nossa responsabilidade é testemunhar, é pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos consagra, Senhor, e nos abençoe, dando-nos a unção do Teu Espírito. É o que nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estarei ali à porta. Que Deus abençoe você. Nos despeçamos então, cantando nos braços de Jesus. No próximo sábado nós teremos culto pela manhã. Então nós estaremos aqui reunidos. Esperamos vocês que vieram aqui nessa noite, seus convidados, e é você que nos acompanha pela internet. Teremos cultos então na quarta-feira e no sábado também. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar.